Vamos falar agora de que, Itamar? Alvirrubro da Rodrigues Alves. A América também venceu, né? O América, melhor dizendo, se reapresenta hoje após a vitória no final de semana contra a equipe do Central de Caruaru. Gol 1-0 do Wellington César, um belo passe do Max, o Homem de Pedra. Foi a primeira vitória na primeira partida sob o comando do técnico Daniel Neri. E agora o América tem 3 pontos na Série D. Próximo jogo, 15 horas no próximo domingo contra o Campinense, lá no Amigão. E aí, Antony Medeiros, dá para fazer uma análise dessa partida? Como é que foi a estreia do América sob o comando do português? Dava pra ver. Vai na história do dentro do possível também? Dentro. Porque foi, né? Como o ABC. Foi. O ABC foi mais ou menos, né? Mas conseguiu a vitória. O América foi mais ou menos e conseguiu a vitória. Importantíssimo para os dois clubes. A minha impressão do jogo do ABC foi auditiva, né? Eu tava aqui acompanhando tudo, ouvindo, dando o suporte na coragem. Do América foi visual. E visualmente a gente conseguia ver duas situações. A primeira foi que Daniel conseguiu ter alguns aspectos que ele já apresentou no Salgueiro, no próprio Sampaio Corrêa, que pelo menos taticamente são muito claros, utilizando muitos laterais. O corredor então estava sempre liberado, porque os pontas dele eles jogam mais fechados por dentro. E são jogadores com a perna invertida. Então, se você tem de um lado o Elvinho trazendo para o meio e do outro o Giovani fazendo o mesmo, pelo menos o corredor está aberto. E o segundo ponto, esse já não é tão positivo, é justamente que os jogadores não tiveram no seu melhor momento. O Everton Silva, que teve muito espaço, muito corredor para jogar, não foi tão bem, errou muitas coisas que tentou. Por sua vez, aquele outro lado também com o Giovani não estava tão efetivo, não foi tão bem o Giovani, mais uma vez com a camisa do América. A atuação em si, ela deveu um pouco, porque o América começou muito bem, torcedor. O América estava em cima, parecia que ia golear. Se houvesse como cravar isso, estava se confirmando. A América estava muito em cima e do meio para o final foi faltando um pouco de gás. E aí não sei se é preparo físico, até porque a equipe do Daniel Neri, ela joga muito intensa, e isso também exige muito dos jogadores que estão no meio de uma temporada, no meio de um trabalho que era diferente. Só que durante a partida, o América foi recuando o ritmo a ponto do Central e gostando um pouco do jogo. E aí só não teve mais graça porque é uma equipe fraca, tecnicamente. A equipe do Central, que veio a Natal com 15 jogadores também, estava também com alguns problemas. O time do Júnior... Problemas internos, né? O Júnior Baiano, a gente inclusive de ordem interna, né, Ícaro? Crise financeira fora e dentro do gramado não era a melhor equipe possível. Tanto que o América conseguiu o gol no segundo tempo, não no seu melhor momento. O Rafael disse que o América foi bem no segundo tempo, o Rafael Augusto. Não achei. O melhor América para mim foi nos 20 primeiros minutos, que aí tinha um domínio total do jogo. O América do segundo tempo, ele conseguiu ser extremamente correto. Quando fez o gol, melhorou a atuação, Rafael, para mim. E aí conseguiu chegar nos contra-ataques com o Everton Heleno, que foi melhor do jogo, de uma distância absurda para o segundo melhor em jogo, por exemplo, que foi muito bem. Chegou pela direita 2 vezes, inclusive uma pecando pelo preciosismo, né? Foi para finalização ao invés de dar voltando no próprio Adílio. Então o América, ele mostrou várias faces. O trabalho do Daniel Neri é um trabalho que me deixa muito esperançoso, porque com uma semana de trabalho ele já conseguiu botar alguma coisa que é dele, que é nata. Então teve coragem para fazer isso. Acho que com o tempo esse time vai pegando uma cara a mais, até utilizando as peças corretas, utilizando as peças que podem dar para aquela função a melhor atuação possível. Por exemplo, acredito que o Mazinho deve entrar naquele lugar que é de Giovani hoje, e é um jogador que oferece até mais argumentos técnicos do que o Giovani. Outros reforços também que virão podem trazer um pouco mais. O último ponto que eu quero trazer é a questão do 9. O Max, por sua vez, não é o 9 que o Daniel costuma usar. O 9 lá no Salgueiro e no próprio Sampaio foi o Ciel. O Ciel é um cara que está numa reta final, nos dois times. É um cara de movimentação. Então, o time estava montado esperando um cara de movimentação, apesar do Max não ser exatamente esse camarada. O gol saiu de uma movimentação do Max. E aí eu acho o seguinte... Incrível, mas foi. Exatamente. Mas o Max não tem a característica de sair da área. De sair da área como o Wallace fazia. Eu acho que no jogo faltou entender um pouco mais do Max. O Max só foi acionado, Itamar, em cruzamentos do Everton Silva, que ele ia sempre para a disputa com o goleiro, e muito pouco. Não tinha aproximação para 1-2 para a tabelinha, para utilizar mesmo, né? O pivô. Jogar em função dele, né? Mas também pode ser de outra forma. Eu acho que você tinha como ativar melhor esse jogador. Tanto que o Max, quando ele teve a opção de fazer alguma coisa diferente, a não ser brigar,
ele conseguiu servir, que foi naquela bola perdida que deu origem ao contra-ataque, que o Max foi muito bem na enfiada pro Everton Heleno. Eu não tô falando que o Max não irá jogar, tô falando que o tempo pode fazer com que utilizem melhor o camisa 9 Max, que é o jogador da posição. E não é só o tempo, eu acho que a entrada do Mazinho pode ajudar muito nisso, porque na minha opinião o Mazinho é muito mais jogador do que o Giovani e pode fazer com que o Max funcione de uma outra forma, né? Pode servi-lo de uma outra forma, inclusive como pivô no meio, que é o que foi o que eu mais senti falta. Não precisa o pivô vir buscar lá atrás para você fazer uma aproximação, até porque se você consegue uma tabelinha muito perto da área, você entra na área pisando para finalizar. Sem contar, usaram muito pouco isso. Sem contar, e o pivô ele não precisa funcionar só no meio, né? Ele pode se deslocar para os dois lados para fazer a triangulação como pivô pelas alas, né? E abrir o caminho para quem vem de trás entrar no meio depois do cruzamento e fazer o gol. É assim que funciona. Então, tô bem esperançoso e também Ícaro e ouvinte. Acho que pode melhorar, acho que tem espaço. E o Daniel tem que Nery, melhorar. E o Daniel Nery? Falou depois do jogo? A gente tem a fala do Daniel Nery? O Daniel Nery, ele falou, Ícaro. Vamos trazer a fala dele pra gente aqui, o ouvinte ouvir. Né? O ouvinte ouvir foi ótimo. O ouvinte sacar o que foi que o Daniel Nery falou. O Daniel Nery falou um pouco sobre o que foi o América na partida, que foi esse América diferente, as dificuldades sobre a sequência da Série D. Vamos ouvir o treinador do América com sotaque português. Hoje o ponto principal era vencer, era fazer 3 pontos, entrar bem na competição e depois era ir avaliando os jogadores que estão, o rendimento, ver a capacidade, um outro que foi entrando, ver a capacidade que temos e ver por onde temos que caminhar. Tivemos alguns bons momentos, em que jogámos bem, jogámos melhor com o adversário, outros momentos não fomos tão bem, mas assim em termos gerais dar os parabéns aos jogadores pelo esforço, a dedicação. Temos muito trabalho pela frente, o objetivo principal para hoje que era vencer, independentemente de jogar melhor ou pior, era importante vencer e buscar 3 pontos, conseguimos. E agora é continuar. Sim, sentimos todos, não é? Então, eles cresceram, o nosso time desceu um pouquinho, não dá para também contrariar a tendência do jogo, porque o jogo ele vai acontecendo, a gente tem que o ler e que jogar consoante ele vai aparecendo. Tivemos nessa situação que o adversário cresceu mais um pouquinho e também se expôs algumas situações de gol. Podemos ter feito o segundo gol ali e dava uma tranquilidade. Assim ficou um resultado de 1-0, que é um resultado sempre altamente perigoso, não é? Então os jogadores sentiram que no finalzinho era melhor segurar 1-0 do que sentiram que já não havia tanta capacidade para aí. Me chama a atenção o seguinte, essa fase final. A sinceridade é tudo, né? E ele tem toda a razão. Vai fazer o quê? Vai se arriscar e tomar um gol? Olha só. Muita gente diz, não, vai ter que ir pra cima. Mas, meu amigo, tá terminando o jogo. 1-0 vale tanto quanto 5-0, né? Vale 3 pontos. Mas eu acho que tem outro ponto. Não é que ele tá errado, mas que o América se colocou nessa situação de ir pro final precisando se resguardar. Porque, de verdade, se o América conseguisse implementar um ritmo parecido com o do início, ou se pelo menos tivesse sido mais efetivo nas 2 finalizações do Everton Heleno, ou se não tivesse sido tão disperso em alguns momentos do jogo, não chegaria nessa posição no final. Então tem os dois lados. É importante a primeira vitória do treinador. Inclusive tem entrevista de destaque, né, Itamar, Caderno de Esporte de ontem. Isso. Ele falando sobre o trabalho que inspira muita esperança. Eu espero muito também do trabalho do Daniel. Pelo que eu li da entrevista, pelo que eu vi, pelo que eu estou vendo do trabalho. Sabe o que é interessante, Antônio? Sabe por que o América se desgastou tanto ontem, na minha opinião? Início de trabalho, como é diferente, o jogador acaba correndo errado. Às vezes muito, pra mostrar o serviço. Né? Pra mostrar. Não, e correndo errado porque ainda não entendeu bem o que o treinador quer. E aí, às vezes, acontece. Por isso que aconteceu, por exemplo, em alguns momentos com o Max, o erro. A questão, eu acho que a sequência do trabalho pode fazer com que o time comece a correr certo e se desgaste menos. Muito bem. Olha, para fechar, o assunto, né, do ABC e América aqui na nossa resenha esportiva, vamos ouvir Ricardo Silva, aqui na Jovem Pan News Natal. Alô, alô, rapaziada do Tribuna Esportes, bom dia! Hoje é uma segunda-feira e uma segunda-feira muito bacana, né? Porque os nossos clubes venceram seus jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D e estão no topo da tabela. Se bem que não na primeira posição, mas nas 2 outras posições, 2 e 3, o que já é interessante, porque 4 classificam-se para a fase seguinte. Mas foi legal, o América venceu no sábado, este jogo eu fiz ao lado do Antony Medeiros e posso falar sobre ele.
Disse na hora lá e digo, o América precisa contratar jogadores, o América precisa se reestruturar, mas também é hora de dar um tempinho para o Daniel Neri poder fazer essa coisa, né? Poder fazer o time funcionar e poder trazer alguns jogadores em quem ele confia e que pode ir para frente. Eu acho que o mais legal depois na coletiva do Neri é de que ele disse que não é um cara que gosta de mudar time, de ficar fazendo experiência e buscando jogadores, ou seja, aqueles que se adaptarem melhor ao que ele quer são aqueles que vão jogar. Eu acho que essa é uma filosofia, porque o Brasil é sempre aquelas ondas de imitar, de fazer coisas, de poupar jogador, dessa história toda. Vejam ontem o ABC, né? O ABC venceu, o que é interessante, repito, a vitória é interessante em torneios como esse da Série D. Mas o ABC não fez um bom jogo, o ABC ficou em vantagem. O ABC teve um pênalti não marcado, eu vi o lance, vou dizer, só vi os lances do jogo, não vi o jogo, ouvi o jogo, é claro, aqui pela Jovem Pan News com Ivan Nunes, Itamar e Ícaro, mas não vi o jogo de uma maneira geral, mas vi os lances publicados no YouTube e deu para ver que houve um pênalti sim a favor do ABC que não foi marcado. Houve sim, mas o pênalti marcado eu achei que não foi não. De qualquer maneira, não interessa, eu não estou usando isso e dizendo isso como se o ABC não devesse ter vencido o jogo. Pelo contrário, todo mundo sabe meu posicionamento. Campeonato estadual, estou pouco ligando para o que acontece com a ABC e América ou qualquer outra equipe, cada um que se vire. Campeonato brasileiro não. Sou Rio Grande do Norte, sou potiguar e torço fielmente por ABC e América, me torna ABCdista e me torna americano. O ABC não venceu e o que interessa é isso, são os 3 pontos. O América venceu e o que interessa são os 3 pontos. Agora o ABC vai cuidar da Copa do Brasil, que eu não entendi poupar jogadores para jogar a Copa do Brasil, porque eu acho difícil o ABC tirar aqueles 2 gols contra a Chapecoense, mesmo jogando em casa. O time da Chapecoense é um time de Série A, é um time de estrutura muito maior financeiramente e tecnicamente, tem melhores jogadores que a equipe do ABC, convenhamos. Então eu acho difícil o ABC tirar esse resultado aqui. De qualquer maneira, vamos torcer pelo impossível acontecer, ou que se tornar o impossível possível, porque se for falar de probabilidade, a situação já muda. Boa segunda-feira para vocês e uma boa semana, rapaziada. Um abraço. A gente tá aí amanhã, se tudo der certinho, ao vivo, coladinho com vocês 3. Tchau, tchau. Grande Ricardo, valeu, abraço. Olha, gente, a melhor novidade da cidade chegou. É o Nordestão Lagoa Nova, tudo novo, lindo e aconchegante, sessões ampliadas.